Seja bem-vindo a mais um Relato Ayahuasca. Eu sou o Gleber Félix e hoje estou com a convidada Isabel Ferreira Costa, de 23 anos, que vai contar suas experiências de expansão de consciência com as medicinas sagradas. Espero que gostem. Muita gratidão. Isabel Ferreira Costa, tudo bem com você, Isabel? Tudo bom, e você? Graças a Deus, bem. Conseguiu digerir o fim de semana? Consegui sim, na verdade ainda estou digerindo. Então vamos lá, queria saber um pouco da sua história, como você chegou até as medicinas, a sua busca, por que você procurou essa alternativa na tua vida? Bom, eu sou Isabel, tenho 23 anos, eu saí de casa aos 18 anos e quando eu saí de casa, eu já sabia que eu era bem diferente, né, dos meus familiares, porque eu saí por motivos da gente não se dar bem, então alguma coisa tinha de diferente. E aí eu fui arriscar a vida morando com um namorado e eu aprendi a viver sozinha a partir de então, né? Tipo, saí da casa da minha mãe com 18 anos e eu já trabalhava, então já tinha um pouco de administração, assim, para sobreviver. Mas ao sair de casa e começar a viver sozinha, eu percebi que a vida não ia ser só trabalhar e pagar as contas, porque só isso era muito vazio. E aí eu fui me conectando bastante com questões de energia, né? A partir do momento que eu já estudava quando eu era mais nova, mas quando eu saí de casa eu comecei a meio que colocar isso em prática, né? A questão de lei da atração e tudo que eu pensava eu atraía, ou a forma de pensar, né? Talvez melhorasse o meu dia. Então eu comecei a praticar bastante isso. E aí, no decorrer de uns 2 anos morando sozinha, meu melhor amigo, que é um amigo assim que é muito especial pra mim, a gente já é amigo há bastante anos, ele tinha vontade de morrer, né? E com essa vontade de morrer, ele não expressava muito sentimento, né? Até por mim, eu era totalmente assim, apaixonada pela nossa amizade. E aí uma vez ele foi e consagrou a medicina e veio falar pra mim. Então a primeira vez que eu ouvi foi com ele falando. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso e ver ele falando, eu já vi que era algo que com certeza mudaria a vida das pessoas, porque ele mudou muito, assim, quando ele tava falando comigo, ele expressava sentimento, ele expressava carinho, né? Ele falou que tinha descoberto que ele era conectado com a natureza e que ele me amava. Então, ver a transformação de uma pessoa que era totalmente fria, que não me esbanjava nenhum sentimento pelos outros, nem pelos melhores amigos, assim, ver a transformação de sentimento dele, assim, né? Surgia um sentimento, fez eu pensar, pô, esse negócio aí tem muito poder, porque era uma pessoa que literalmente não tinha fé na vida, não tinha nada assim, né? Eu já acreditava em energia e transmitia isso pra ele, mas por ele não acreditar, eu sempre ficava assim, sem esperança. Mas quando ele falou com um brilho nos olhos que existia um amor, que ele era, tipo, que ele sentiu aquilo, né? Aí eu entendi que era uma coisa realmente importante. E aí, por ele passar por isso, eu vi que era algo que realmente ia fazer a diferença em algumas coisas. E aí ele me convidou, né? Ah, se você quiser um dia conhecer, eu falei, pô, demorou. Depois disso, eu pesquisei algumas vezes, mas eu nunca pesquisei tanto, porque tipo, quando eu fiz as primeiras pesquisas já era algo que dava meio que medo, né? Então eu falei, pô, nem vou continuar pesquisando, porque senão não vou querer ir. Muitas vezes acaba marginalizando, assim, com pessoas que tiveram surtos, esse tipo de coisa, não é? Sim, eu vi entrevista do Chico Buarque, quando ele tinha tomado. Tinha umas pessoas, né, antigas, assim, que tomam e tratavam só como psicoativos e não como uma terapia, né? E aí, não pesquisei tanto, fiz umas pesquisas, mas eu acabei deixando de lado. E comecei a criar vontade de ir, outras pessoas começaram a falar perto de mim, assim, todo mundo perguntava, você já ouviu sobre? E aí eu sou muito fã de algumas bandas, e um dos artistas que eu escuto, ele sempre falava, né, sobre que ele já tinha ido, frequentado, e que ele queria muito que os fãs tivessem contato e tudo mais. Através dele contar também a experiência dele, eu fico mais vontade ainda de ir. Quando eu decidi tomar medicina, eu tava trabalhando na 25 de março, e trabalhar na 25 de março é um trabalho bem exaustivo, porque lá tem muita energia. Um polo comercial, então tem toda a energia do dinheiro, e tem muita gente que vai lá
que mal olha na sua cara, não te dá atenção. São muitas pessoas moradoras de rua que estão o tempo inteiro ali em situações difíceis pedindo, né, ajuda das pessoas. Então, trabalhar no centro, assim, era algo que me deixava maluca. Eu não sabia se estava vivendo ou se eu estava passando por uma prova, assim, porque eu via muita coisa feia o dia inteiro. Gente sendo furtada e gente querendo tirar proveito de preços. Então, era algo que me sugava muito, né? E eu não estava ali para ser igual aquelas pessoas. Na época que eu decidi tomar a ayahuasca, eu trabalhava do lado da loja da Ana e do Vicas, que, né, eles consagram lá com a gente. E aí, nessa época, falaram para mim sobre uma casa que eles iam, que eu falei que queria muito frequentar, que era a Casa Hairá. Foi em 2017, se eu não me engano. Comentei com eles, falei que queria ir e a gente conseguiu marcar um ritual. Nessa época, eu tava passando por algumas opressões lá na 25, por também ser diferente, assim, das pessoas, eu tava sendo meio oprimida. Então, eu fazia um trabalho justo e me senti muito injustiçada. Então, minha vida profissional ali tava ruim e minha cabeça também tava ruim. Eu tava morando com o meu namorado e também não queria mais estar morando com ele, então tava tudo muito confuso e eu ainda era muito novinha. Era não, é novinha. E aí eu decidi consagrar, eu peguei um dia pra ir. No dia que eu fui, nossa, eu tenho certeza que eu fui roubada no meu trabalho, mas aí eu não deixei isso me abalar, fui mesmo assim. Aí eu cheguei na Casa Hairá, era num outro ambiente, né? Não era no mesmo ambiente que agora, mas tinha muitas pinturas. Como eu não tinha pesquisado muito, em nenhum momento passou pela minha cabeça que era uma medicina indígena, né? Eu só entendi isso quando eu cheguei lá. E aí tinha muitas pinturas de índio, muitas coisas ligadas à natureza, e até então não entendia realmente aonde aquelas coisas com natureza ia realmente me levar. E aí eu fui, consagrei a primeira vez a medicina, que foi apresentada como uma medicina indígena, né, xamânica, e aí eu comecei a entender toda a importância dos nossos primeiros povos aqui, não só no Brasil, mas em outros lugares, e comecei a entender a importância deles e o conhecimento que eles têm, né, de seres e poderes da floresta, porque quando eu consagrei a primeira vez que eu tive a minha conexão, né, com a natureza, abriu a porta da Disney na minha cabeça. A gente é parte da Mãe Terra, da natureza inteira, e aí acho que isso me transformou tanto que eu fiquei com uma cara, né, um aspecto de natureza, assim. Depois dessa primeira vez, todos os lugares que eu frequentei, todo mundo falava, nossa, você combina tanto com a praia, você combina tanto com as árvores, você parece, seu cabelo, assim, parece uma árvore. Comecei a receber muita resposta de que isso era realmente verdade. Então, essa primeira vez que eu consagrei foi uma vez que me fez me conectar com a natureza que sou eu mesma e que é todo esse mundo que a gente serve e vive aqui dentro, e me fez entender o quão a vida é mais do que sagrada. Eu já tinha isso em mente, mas quando a gente entende que a gente é parte de toda essa coisa que tá acontecendo na Terra, pô, a gente é tão parte, que a gente é tão importante, se a gente for embora, ninguém vai poder fazer o nosso trabalho. Essa primeira vez foi onde eu acordei para entender que eu não precisava ser uma jovem revoltada, não precisava sentir vontade de morrer, que era que muitas vezes, né, nós jovens, a gente tem muito isso, fica pensando muito em suicídio ou ideias suicidas ou coisas, né, só por alguma pequena dificuldade, muitos jovens já pensam nisso. Então, a primeira vez foi realmente um despertar para eu dar valor a quem eu sou e a minha importância aqui na natureza. Através dessa primeira vez eu fui praticando outras coisas que foram despertando em mim, porque como eu sou nova, eu não tinha muito um ideal de para onde seguir. Meu propósito aqui, que não é só trabalhar, fazer dinheiro e conquistar coisas, despertar isso foi a chave para que eu continuasse firme, né, na caminhada, porque com a vivência que eu tenho assim na minha vida, se eu não tivesse despertado, acho que eu ia ter feito loucuras, porque eu sou muito corajosa. Uma coisa muito legal assim que veio em mim também é que além, depois do meu primeiro despertar, né, ali depois da minha primeira consagração, além de começar a pesquisar mais sobre muitos assuntos e usar a internet de uma forma boa, positiva para eu estar sempre estudando, eu passei a receber essas informações sem pesquisar. Tipo, não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes eu tô conversando com alguém e começa a rolar um assunto e eu falo sobre aquele assunto com muita propriedade. No final da conversa fez todo sentido, todo mundo concordou e eu fiquei, meu, da onde eu tirei essa informação? Porque eu nunca li sobre isso, nunca estudei
sei. E aí eu percebi que é como se tudo tivesse aqui. E em algum momento, quando me é dada a oportunidade, eu consigo acessar essa informação e puxar para fora. E isso eu sinto muito também, né, através da minha conexão com a natureza. Porque, muitas coisas assim eu entendo e falo sobre, eu tenho certeza que eu adquiri esse conhecimento de uma outra forma que não veio da tecnologia, sabe? Bem louco, assim, essa questão. É porque isso eu acho que ele está impresso na nossa essência. O problema é que nesse sistema que a gente vive, ele faz com que a gente fique cada vez mais fora da nossa essência. E quando a gente tem a oportunidade de utilizar um enteógeno que faz com que a gente tenha uma visão mais ampla de nossa vida, do nosso ser, de tudo que está ao nosso redor, é como você lembrar-se disso. É o despertar da nossa natureza. E é muito bom. Imagine, 23 anos, a tua caminhada agora fica mais fácil. Sim, com certeza. Isso fala até que é como se fosse privilégios, né? Quando tudo isso começou, assim, na minha cabeça, teve esse meu primeiro despertar, e aí, numa noite eu conheci uma menina, que também era 10 anos mais velha que eu, e aí ela me falou um monte de coisa, colocou um monte de coisa na minha cabeça, falou um monte de informação, assim. Eu adorei a experiência que eu tive com ela, né? Ela até falou que praticou um pouco de coach comigo na época, eu nem percebia. Falou, com a sua idade, eu não pensava nem um terço do que você pensa agora, então você tá um pouco avançada, e você vai poder usar disso para continuar caminhando, porque é realmente um privilégio, assim, ter esse conhecimento. E eu posso falar isso porque eu moro com uma amiga que não tem a mesma cabeça que a minha, apesar de mesmo parecidas, a gente tem alguns pensamentos muito diferentes, e é onde eu vejo quão disposta e acordada eu estou, assim. Cada um tem o seu time, assim, para se autodescobrir. Imagine que eu tive esse meu time com 40 anos. Uma coisa que me deixa muito animada também são as pessoas mais velhas despertando, porque nós jovens, né, pelo que eu estudo, é como se a gente já tivesse nascido com um novo DNA, né, uma nova coisa aí que já tá rolando no nosso sangue, então a gente já nasce com uma nova consciência. Exatamente. O que mais me deixa feliz é ver a galera de 40, 50 anos, 60, tipo a minha mãe, que já tá quase em 60, dando uma virada de chave. E na minha família tem a minha irmã, que tem 40 anos, também, igual você. Tinha totalmente uma crença e de pandemia pra cá, ela simplesmente virou uma chave que eu fiquei, meu Deus, nasceu de novo. Pra mim é muito mais divertido ver as pessoas mais velhas despertando do que nós jovens que já viemos com uma nova consciência. Ah, com certeza, né? Imagine se o Bolsonaro tomasse isso daí, como ia ser bom. Eu acho que ia vomitar um pouco, mas ia ser bom. Nossa, coitado, ia vomitar muito. É aí que eu consigo também perceber que eu desenvolvi muito o lance do amor, sabe? Porque quando a gente fala sobre essas pessoas, assim, que são, digamos assim, os nossos ofensores, né? É onde eu consigo mais demonstrar minha compaixão. A maior compaixão para essa galera do mal aí. Queria que eles tivessem total oportunidade de sentir o que eu sinto. Graças a Deus, acho que hoje eu não me pronuncio sobre, não desperdiço ódio, não sinto nada, sabe? Só queria que as pessoas entendessem que se a gente emanasse luz, talvez... Você acaba tendo uma experiência, e a experiência que você tem, você percebe que você não é perfeita, que você comete erros e que tudo bem, faz parte. E você começa a perceber que quem somos nós para julgar o outro? Não me desgasto nem um pouco com esse assunto. Até com outros assuntos eu sou bastante criticada também. Por exemplo, quando eu tento não falar sobre questões raciais, né? Que entra sempre em questão com os meus amigos, assim. E aí eu tento não me posicionar porque eu tenho um pensamento muito particular, só meu, que tipo, ninguém nunca entende. Então eu falo, não falo sobre, tô afim disso agora. Eu acho que a gente já tem tantas lutas em questões que eu acho que agora todo mundo deveria lutar pelo amor mesmo, sabe? Que a gente não luta por isso. A gente sabe que tem que existir. A população sabe que tem que ser mais amor, só que ninguém luta por isso. Ninguém exerce o amor ao próximo. Exatamente. O amor, assim, de uma maneira mais real, porque hoje a gente vive na era de um egoísmo muito grande, assim, das pessoas. Hoje a gente vê essa polarização do jeito que tá, nós e eles, e na verdade somos todos iguais, estamos todos na mesma caminhada e o objetivo é comum, né, da sociedade. Então, quanto mais pessoas tiver esse tipo de consciência, de se auto-perceber, de fazer a sua reforma íntima de maneira para você se tornar um verdadeiro ser humano, porque ainda a gente tem um lado animal muito grandioso e criar um novo tipo de consciência. E
E vocês, quantos rituais você já participou, assim? Quantos rituais? Eu participei de 3 rituais, somente, né? Mas que eu acho que os 3 agora foram muito canalizadores pra mim, né? Porque 3 vezes eu fui, não com o mesmo propósito, mas sabendo de mesmas coisas que eu sempre venho repetindo, né? Como jovem ansiosa, eu sou muito procrastinadora. Uma das coisas que eu mais busco quando eu vou, né, nos rituais, é para que eu venha quebrando isso, né? Essa procrastinação que não é preguiça, não é falta de conhecimento, não é nada. É só uma falta de disciplina, né? E então as 3 vezes que eu fui consagrar, eu fui buscando isso, para que eu possa me autodisciplinar, para que eu possa aprender a como colocar o foco da minha energia no meu sucesso. Com tanta procrastinação, com tanta coisa que eu deixo para fazer depois, com muitas oportunidades. Então, todas as vezes que eu vou é para que eu acorde e comece a agir. E, olha, sempre funciona, né? Só que eu costumo falar isso sempre também. Pô, é uma coisa que, por a gente ter livre-arbítrio e ser livre, eu deixo isso escorrer pelas minhas mãos todas as vezes, né? Eu me acomodo demais. Então, espero que... E toda vez eu tenho esse conhecimento, né? Espero dessa vez não me acomodar e que eu possa parar de procrastinar o que eu já procrastino e aprender a fazer as coisas. Então, foram 3 vezes para tratar tecnicamente o mesmo problema. Esse lance da procrastinação, acho que não é só seu. Eu acho que é uma luta diária, assim. E hoje é muito fácil de você sair do foco. Você tem muito entretenimento, assim, que faz você sair de si e procurar outras coisas, né? E no futuro, você pode fazer muito mais coisas. Como você já mentaliza aquilo que você quer, e aí você usa a oportunidade da expansão de consciência para fazer com que essa ideia daquilo que você quer fixe, você pode fazer outras coisas, né? Acaba ajudando muito, assim. É, exatamente. É um poder, né? Eu sei que eu procrastino, mas ao mesmo tempo eu sei que eu sou a única que posso não fazer isso, né? Então, uma das coisas que muda bastante quando eu consagro é essa chavinha que vira. Vira uma coisa que me faz querer agir o tempo inteiro, é onde eu trabalho minha mente. Eu tenho tantos dias para fazer tal coisa, aí eu começo a determinar metas para aquele dia, para continuar chegando naquela meta final. Claro que eu tenho que praticar para que aconteça todos os dias, mas parece que toda vez que eu vou, assim, no ritual dá uma força a mais e... Dá um ânimo maior, né? Pra você continuar a fazer aquilo que você tem o objetivo, né? Pô, isso daí é muito bom na tua idade, isso daí é especial, né? Outras coisas que eu acesso bastante também são esse autoconhecimento, né? Principalmente quando a gente consagra. Então, eu sempre busco me autoconhecer. Para fazer isso um pouquinho melhor, eu fui morar na Praia do Rosa, igual eu falei para você. Sim. E aí lá eu consegui descobrir a diferença entre solidão e solitude. Descobrir que eu tinha que ter a minha solitude e estava muito dependente da presença dos meus amigos. Eles fossem a minha droga, então eu precisei me afastar e fui pra longe, tipo, ninguém imaginava que eu ia ficar lá, e pra ficar sozinha e me autoconhecer, porque eu tava com tanta informação, igual você falou, tipo, a gente precisa de um amigo pra saber, né, se tá chato, não sei. Eu tava com tanta informação sobre mim, dos outros, que eu acabei não me conhecendo mais e fui me buscar, né? Me conhecer. E aí, o tempo que eu fiquei sozinha, eu descobri altas Isabels, né? Tanto a que eu mais curto, que é essa pessoa que é comunicativa e vai atrás das coisas e das medicinas, quanto a Isabel tem o ego, que às vezes se deixa dominar pela liderança, né? Vontade de ser mais do que eu sou, enfim, descobri alguns defeitos que hoje eu tô tentando trabalhar também. Sim. Essas ferramentas também, elas fazem observar a tua essência como é, porque muitas vezes você acha que é a pessoa mais incrível do mundo, né? Só que tem muita coisa que tá embaixo do tapete que você não tá querendo ver. Aí você acaba descobrindo. Quando você sabe que você tem certos defeitos e certas qualidades, fica mais fácil de estar fazendo essa reforma íntima, né? Exatamente isso, né? Tipo, uma reforma. Então, eu voltei pra cá, pra São Paulo, há pouco tempo. Aqui eu tô conseguindo trabalhar algumas coisas que lá meio que inflamaram. Então, aqui eu tô conseguindo melhorar um pouco mais ainda a minha comunicação. Eu tava ficando muito arrogante. Eu comecei a chegar no de sucesso lá, o Keno, e eu cresci rápido no que eu fazia. Então, eu comecei a ficar muito arrogante. E aí, quando eu reconheci isso, aí aqui eu voltei. E agora eu percebo mais rápido
rápido o que tá acontecendo, quando eu começo a ficar assim. E eu percebo que isso é algo que eu reconheço hoje porque eu passei esse tempo sozinha. Porque antes eu não tinha isso, né, sobre mim. Porque como era uma informação que muitas pessoas falavam pra mim, eu não era eu, então, não acreditava, sabe? Pra mim era só um julgamento que eu não acreditava naquilo. Eu tive que me perceber assim. E pra me perceber, eu precisei ficar um pouco sozinha, né? É um exercício diário de autoobservação, de você não deixar o ego tomar conta, e sim você tomar conta, o seu eu interior mais profundo, não a persona, o personagem egóico. Sim. E antes também, até depois de ter despertado, esse lance de ego também era um assunto muito difícil para entender, sabe? Porque ficava muito confusa, né? Não é bom, não é ruim, não sei. Aí hoje já é do melhor, que é uma que a gente tem que administrar, porque não tem como viver sem. O ego é uma parte essencial nossa. O domínio dele é o nosso trabalho diário. Uhum. É você ter o domínio do ego. Um desconhecido falar algo para você que você não é, e você não dá importância àquilo, porque quem dá importância àquilo que o cara tá falando, já que você não é o teu ego. É o ego que vai falar. Porque aí vem o orgulho, vem um monte de emoções negativas ali que tá embutida nele. Exatamente isso. Aí esse lance, eu tenho muito autocontrole. Eu nunca respondo nada, assim, de ninguém. Não que todo mundo fala, pô, mas você abaixa a cabeça, que sei lá o quê. Eu falo, meu, não abaixa a cabeça. É uma outra forma de lidar com o problema. Eu simplesmente não gasto a minha energia retrucando. Por exemplo, esses dias eu passei por uma situação, tem uma moça no meu Instagram, né, uma menina, a gente já teve uma relação de amizade, já teve uma relação de inimizade, mas mesmo assim não paramos de se acompanhar, né? Ela me segue, eu sigo ela. Sempre anda comentando umas fotos minhas, né? E só que eu não respondo. Mas não porque eu sou mal educada. Mas não é só com ela, é com todos. E aí isso feriu ela, o fato de eu não responder. E aí ela fez uns posts falando sobre mim, né? Mas não diretamente. Tipo, como que chama o nome da doença da pessoa que recebe um elogio, nem agradece. E ela ficou falando várias coisas assim sobre mim nos stories. Falando, tipo, uma pessoa que propaga good vibes, que tal. E, pô, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, também nem vou responder. Pra mim nem é comigo, sabe? Eu não respondi não por mal. Na minha cabeça eu agradeci, sabe? Ela fez parecer um problema tão grande assim pra ela, e eu não dei importância nenhuma, que depois também passou e ela não parou de me seguir, também não falou mais sobre mim, aí eu fiquei tipo, não precisava falar nada, né, pra não me estressar. Se eu tivesse deixado o meu ego falar, né, e retrucado tudo aquilo que eu sabia que não era, tipo, ela falando sobre mim, mas eu não sou aquilo. Então se eu tivesse retrucado, aquilo ali ia se tornar uma mega discussão, e aí a gente ia se expor ali, não ia ser muito bacana. Sim, a pessoa tem a necessidade de ser visto, de ser bajulado. É a aceitação contínua que hoje a gente vive. É essa cultura, né, do like, de estar alimentando esse tipo de coisa. Uma das coisas também que, creio eu, que eu desenvolvi bastante, né, por causa da medicina, assim, foi esse controle também. Por mais que eu viva muito no meio digital e tudo mais, eu não me importo muito com a minha imagem ali na internet, tá sempre passando só coisas falsas, né, que são só uma parte da minha vida. Então, muitas vezes eu nem filmo nada. Eu gosto muito de falar as experiências que funcionam na minha vida, então eu gosto de compartilhar sobre as medicinas, gosto de compartilhar sobre as minhas práticas diárias, que são orações, conexões, enfim. Gosto de propagar isso, mas eu sou uma tia da internet. Eu não fazendo TikTok, eu não entro muito no Instagram, apesar dele ser muito bem engajado, não vejo as novidades todas. Eu não vejo como a tiazinha da internet, mas eu vejo uma pessoa que tem a consciência de como saber usar uma rede social. Eu acho que é diferente. Eu sou o tiozinho. Não sei, porque pareço muito minha mãe. Tem coisas que eu não sei fazer ainda. Tipo, no próprio Instagram, que, pô, eu poderia estar mexendo melhor e não sei, sabe? Trabalho, tipo, eu uso bastante. Então, muita coisa que eu deixo a desejar por falta de, pô, não quero perder meu tempo com isso, não. Vou fazer aqui na terra mesmo. Mas é verdade. É bom. Você tem uma energia muito boa, assim, e já tá vivendo uma experiência tão benéfica, onde você tá se moldando um ser melhor, com uma consciência mais desperta de você mesmo, controlando a rédea da tua vida. Isso é muito bom ouvir de uma pessoa tão nova assim, né?
É muito gratificante. Sim. Eu queria te agradecer Eba, eu também. pelo teu tempo aqui, falando um pouco da sua vida. Como você é uma pessoa muito nova, isso pode despertar em pessoas da mesma idade que você, ouvindo o teu relato, e muitas vezes passou alguma situação como você passou, e isso pode despertar nela algo onde ela possa seguir um caminho mais fácil, para não sofrer tanto. Essa é a minha intenção também. Que hoje eu possa me comunicar e chegar na vida das pessoas que precisam escutar alguma coisa que eu tenha para falar. E a mesma coisa com elas, que eu possa me aproximar de pessoas que vão me ensinar coisas, né? Então, é que quando eu saio, né? Muita gente, por exemplo, eu trabalho na noite. Então, quando eu saio e vou para as balas, eu nunca saí com intenção de beijar na boca e fazer farra e tal. Então, sempre foi sair e conhecer alguém. Hoje eu vou sair, vou trabalhar à noite. Então, minha intenção hoje é ir e conhecer alguém que vai me trazer uma informação, que vai fazer diferença no meu dia e vou poder fazer a diferença dela também. Que vai somar na sua vida. Exatamente. Então, eu o tempo inteiro. Eu acordo e quero sair pra rua pra ir na padaria e conhecer alguém, sabe? Nunca é só pra ir na padaria. Você vai perceber cada vez mais que esse tipo de energia, de pensamento, ele causa uma atração. E aí começa a atrair pessoas onde estão na mesma onda, ou pessoas que ainda não têm esse despertar, mas têm alguma curiosidade. E aí acabam se aproximando um pouco da gente, assim. É bem interessante isso. Eu tenho te agradecer pelo esse teu tempo, de você estar aqui se expondo. Muita gratidão, meu anjo. É nóis, muito obrigada a você. E vamos se várias vezes sempre. Eu vou estar sempre te Com certeza. E obrigado a todos que estão nos ouvindo também. dando muita força para todos. Gratidão.